Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula de interpretação de texto, que tem como tema qual a espécie que existe no nosso planeta que possui duas naturezas. E o texto escolhido é do livro de Lucas, do seu capítulo 4, versículo de 1 a 11. Na aula passada, eu li e interpretei os dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 4. Vamos passar rapidamente, só para o senhor e a senhora não percam o fio da meada. Eu li o seguinte, que cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. No 2. Onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias e durante esse tempo ele não comeu nada e não bebeu nada. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Vamos lá. Disse-lhes então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. No 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Disse Jesus a esse tal demônio. Mas quem é esse diabo? Esse diabo, por acaso, veio em sonho para Jesus? Apareceu de repente uma sombra em forma de árvore, de pássaro, oferecendo essas pedras para que Jesus transformasse isso em pão, essas pedras em pão? E é aí que está a interpretação, que entra a nossa interpretação, senhoras e senhores. Mas vamos dar um dado aqui para o senhor e para a senhora ficar ciente do que está acontecendo. Hoje no Brasil, há 579.798 o quê? Estabelecimentos religiosos. Esses estabelecimentos são como se fossem casas de oração. As pessoas vão lá para fazer suas orações, fazer festas, contribuição, organização, enfim. Isso está incluso todo tipo de bandeira: universal, pentecostal, batista, testemunho de Jeová, católico, igreja de matriz africana, todo tipo de pessoa, tudo que for casa que reúne pessoas que vão lá orar, né? Estão esses 579.798 templos. E que esses templos, em todos esses endereços, são 40 milhões. São 40 milhões de brasileiros. Esses 40 milhões, se o senhor fizer essa pergunta aqui agora para eles, lê esse texto para eles aqui, eles vão dizer que esse tal espírito que apareceu para Jesus realmente era um espírito. Não vão acreditar no que eu vou falar para os senhores aqui agora. É por isso que nós estamos aqui na interpretação de texto. Eu vou mostrar aqui uma ilustração que eu trouxe para o senhor, já ir entrando, pensando um pouco mais. Isso aqui é como se fosse Jesus lá, naquele momento, lá, fazendo a sua reflexão no deserto. E de repente aparece aqui, o cara desenhou aqui a figura do diabo, levando as pedras, né? Aqui, mas esse diabo que esse cara desenhou aqui, ele tem pernas, tá vendo? Tem pernas, tem braços, tem aqui uma cabeça meio esquisita, com o nariz meio pequeno, e desenhou tipo umas asas assim. Isso é na figura do cara, a figura desse indivíduo aqui é o diabo, tá? Só para configurar. Mas ninguém consegue desenhar um espírito. Consegue desenhar algum espírito? Não. O espírito está no próprio indivíduo. Ou está no homem, na mulher, ou está em algum animal. O espírito ninguém vê. É algo que ninguém vê. Porque o espírito nada mais é do que tudo que é vida é espírito. Muito bem. Mas, segundo esse livro aqui, a Bíblia está dizendo que esse diabo tentou Jesus várias vezes. Nós vamos ver do primeiro versículo primeiro até o versículo 11. São vários trechos que nós vamos falar com o senhor e com a senhora. Mas quem é esse diabo então? Se não era um espírito, se não era uma pedra, uma sombra, uma árvore, se não era um sonho, quem era então? Vamos lá. Esse espírito, meus amigos, eram pessoas. Esse diabo que está aqui, a Bíblia que está aqui, ó,
que levou pedra para Jesus, eram pessoas. Mas quem eram essas pessoas? Eram pessoas de comunidades contrário à missão de Jesus. O que é que Jesus pregava? Pregava que todos deveriam ter terra, pão, casa, água, viver nas suas casas em abundância. Todos. Jesus pregava isso. Mas naquela época estava ocorrendo lá em Israel, que era o Império Romano. O Império Romano, todas as cidades tinham reis, né? E esses reis capturavam sacerdotes da região e pagavam aqueles sacerdotes para os fiéis que frequentavam aqueles templos perseguir Jesus, que estava com essa visão de mundo diferente dos antigos, diferente dos reis, diferente do Império Romano. Pôncio Pilato era o governador daquela época. E então ele escolheu quem? José Caifás. José Caifás então era um sacerdote. E os aristocratas, são da nota aqui, para o senhor já entendendo o que é isso, tá? Meu caro irmão evangélico, meu caro crente, meu caro protestante, meu caro católico. Quem eram os aristocratas? Quem eram esses caras? Aristocratas. Quem eram esses caras? Quem eram os aristocratas? Quem eram? Aristocrata. Quem eram esses caras? Os aristocratas eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder, pessoas que tinham poder financeiro, eram empresários, fazendeiros, que apoiavam o Pôncio Pilatos, seja no parlamento, seja onde for, não sei se tinha parlamento naquela época, apoiavam o Pôncio Pilatos, para que Jesus não pudesse entrar, ter essa visão de mundo diferente do que eles tinham, que era a riqueza ficar só na mão de poucos. Isso era a visão do Império Romano, Pôncio Pilatos, que contratou José Caifás, que era tipo um partido político, como tem aqui no Brasil. Então Caifás pegava esse dinheiro dos aristocratas, né? Pegava o dinheiro dos aristocratas, que eram fazendeiros e pessoas que tinham bens, e distribuía nas comunidades, nos sacerdotes, nas igrejas, nos templos, que isso eram os sacerdotes. E foram perseguir Jesus. E isso eram os diabos da época. Aqui no Brasil não foi diferente. No Brasil não foi diferente na época de quando o Jair Messias Bolsonaro era presidente do Brasil. Quem eram os aristocratas daqui? Eram os fazendeiros, os donos de terra, as pessoas que trabalham no agronegócio. Era o partido do Centrão. E nesse partido do Centrão, tinha aqui um chamado Republicanos, que era o partido da Igreja Universal, Edir Macedo, que elege pastores, padres, e vão para o parlamento, que criou uma bancada chamada Bancada Evangélica. É como se fosse lá o Caifás, que escolheu o tal do José Caifás, que aí dava dinheiro às comunidades, aos líderes religiosos, que eram os sacerdotes, para poder quebrar a ideia de Jesus. Aqui no Brasil não foi diferente. Esse tal de Republicanos é quem está desgraçando com o país, pois ele está infiltrado nos grandes poder econômico do país, elege deputados, pastores, deputados e senadores, pastores, para poder minar o brasileiro, o Brasil. Esses são o diabo. Esses são o diabo que existe. Não existe diabo espírito que vem castigar ninguém. Aqui, outro exemplo. Um tal de PL, já viram falar num tal de PL do estupro? Aqui, ó. PL não é partido, é projeto de lei, tá? 1904 de 2024. Quem é o autor desse projeto de lei? É o senhor Sotene Cavalcante, tá? Sotene Cavalcante é o autor desse projeto de lei. Quem é esse tal de Sotene Cavalcante? É um deputado federal do Rio de Janeiro,
do partido PL. Coincidiu, né? PL é o projeto e ele do partido PL. Que é pastor, olha aqui que eu estou falando aqui. Qual é a ideia desse tal de Sostene Cavalcante? Ele quer que as pessoas, as crianças, as meninas de 12 anos para cima, 12, 13 anos, que são pegas, estupradas por padrastos, por tio, até por pai, ou outras pessoas da rua, ele quer que essas pessoas sejam punidas para não abortar. Por isso chama projeto do aborto. Ele quer punir as pessoas que são estupradas, mas não, e facilitar para o estuprador. Isso é o diabo. É um dos diabos. Outro diabo que está presente aqui, o senhor Silas Malafaia é outro diabo. O que é que o Silas Malafaia está dizendo? Que mulheres que são estupradas, fingem ser estupradas para abortar. Olha aí quem são os diabos. Muda alguma coisa a respeito de lá? Não muda nada. Então, para fechar aqui nossa leitura de hoje, isso é interpretação. Você pega uma história, as pessoas que escrevem isso criam uma fantasia na sua cabeça, você pensa que isso é verdade. Mas na verdade, o espírito aqui, esse diabo que tentou Jesus, nada mais é que foram pessoas que foram enviados do Caifás, pessoas que viviam naquelas comunidades que eram contra a política de Jesus. Jesus queria uma política e eles implantavam outra. O poder estava pressionando Jesus. O Pôncio Pilatos, o Império Romano estava pressionando Jesus para não prosseguir com essa ideia de divisão, de amor, de união entre o povo. Jesus queria que todos tivessem condições de vida, casa, trabalho, todos dividissem seu pão. Isso era a ideia de Jesus. Jesus nunca usou arma, nunca brigou, nunca criou confusão. Ele queria que todos tivessem condições de vida. E por conta disso ele foi pressionado pelo Império Romano, pelos sacerdotes da época, e com isso levou à sua morte. Perceberam? Isso é a nossa interpretação da leitura de hoje. Espero que você se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe e não perca nenhum detalhe aqui no nosso canal. Ative o sininho para assim que eu gravar novos vídeos chegar aí com você. Um abraço, até mais.